Então, meus amigos, estamos começando mais uma gravação, até para que vocês conheçam alguns parceiros nossos no que diz respeito aí às nossas obras. E nós estamos hoje aqui com o engenheiro Luan Maran, engenheiro civil, engenheiro responsável por muitas fundações das nossas edificações. Ele é engenheiro civil, como já falei, e tem essa atuação muito significativa na parte de fundações de obras. Então, eu quero começar a conversar com esse colega, esse parceiro nosso, para falar um pouco das fundações do Evolutio. Luan, tudo bem contigo? Tudo bom dia a todos aí que estão nos acompanhando, assistindo. É um prazer enorme poder participar aqui, né? Uma honra. A gente já vem trabalhando já há um bom tempo, né? Foi feito esse convite, né? Eu me sinto lisonjeado, vamos dizer assim, agradecido por estar apresentando para o pessoal todo esse trabalho que muitas vezes, né, você passa na frente do edifício, de uma obra lá e fala, né, não sabe bem ali nos bastidores como que tem acontecido. As centenas de metros cúbicos de concreto que você não vê, mas é o que segura muitas vezes aí 20, 18, 12 pavimentos, né? E que vai dar sustentabilidade a uma obra. Mas vamos falar um pouquinho da Fundate, para vocês conhecerem quem é, o que faz a Fundate. A Fundate hoje ela é composta por 3 sócios, né? São 2 engenheiros e o Dirceu que está se formando já lá, né? Que é o nosso patriarca, vamos dizer assim, ali. E começou a engenharia já tem um bom tempo, está bem animado, bem envolvido com todas as situações. Hoje a nossa empresa é uma empresa especializada em fundações e sondagens. Nós trabalhamos com avaliação de solo, sondagem rotativa, estacas, né, para todo tipo de situações e porventuras, vamos dizer assim, que a gente pode encontrar no solo aqui de toda a nossa região. Luan, qual a importância para aqueles que estão nos acompanhando do primeiro estudo da sondagem do solo? A sondagem, como o próprio nome dela já fala, né, é para você investigar o solo, a sondagem do solo ali. Isso é muito importante porque ela vai dar uma noção, né, uma visão para quem está fazendo o projeto ali daquele edifício, né, daquela fundação, poder fazer o dimensionamento para o que precisa. O solo, às vezes, nela você acaba encontrando o nível freático, se existe essa água ou não, se tem matacões, o nível da rocha e até a própria resistência desse material, o quão firme é esse solo, aonde o edifício vai estar sendo construído ali. A partir da sondagem, então, entra a parte de cálculo, porque aí você já conhece o perfil do terreno e dentro de normas, logicamente, isso tudo é feito dentro de normas, tantos sondagens por tantos metros quadrados, né? A cada 200 metros quadrados um furo, como nós chamamos, e a partir daí você tem o perfil do terreno. Olha a importância de você conhecer o solo. Então, como a gente está trabalhando muito no sentido de mostrar para as pessoas essas fases da execução de uma obra, o importante é as pessoas também saber o perfil do solo para o pessoal de fundações, ele é essencial. Não se faz obra grande sem se conhecer o perfil do solo, e isso se faz através da sondagem, uma sondagem bem feita, uma sondagem que demonstre tudo isso aí, como o Luan já falou anteriormente. Então, a sondagem. Depois, qual seria o próximo passo, então, Luan? Assim, após a sondagem, há uma conversa, mais comumente falada assim como compatibilização, entre o engenheiro responsável pela estrutura do edifício, a qual passa as cargas de cada pilar, onde vai ficar cada pilar e qual é a solicitação, o carregamento desse pilar. Então, você tendo ali a carga do pilar com as informações do solo, começa uma avaliação
da fundação que vai ser utilizada, um dimensionamento. Né? Por exemplo, às vezes uma estaca só não resolve, você precisa fazer mais estacas em um pilar. Né? Nesse dimensionamento também é dimensionado o diâmetro dessas estacas, a profundidade e toda a quantidade de ferro que vai nela ali. E assim, quando eu falo em conversa, é porque vem para a fundação, né, para o engenheiro geotécnico, ele monta, volta para o estrutural, ele avalia os blocos, e aí depois tem um refinamento ali comportamental, né, com relação a recalque, ao comportamento do solo, ao comportamento da estrutura, em toda essa ligação. Porque o próprio calculista, e vocês trabalham junto, né, com o calculista da estrutura, daquela que aparece depois, e depois então vocês vão ver acima do nível do solo, e a importância, porque este profissional vai levar em consideração não só o peso acidental, o peso próprio, enfim, e também os ventos, claro. Porque há influenciação dos ventos em uma edificação. Então, a importância do calculista, o calculista da estrutura, aquele que se dedica à fundação, e esse trabalho de vocês é muito importante, porque é um conjunto que leva a uma obra bem feita e bem executada. Começa-se respeitando as normas para que a obra chegue e tenha o seu objetivo alcançado. Que um dia possa ter aí um vento de 150 km por hora e não venha danificar a edificação do que diz respeito à sua estrutura, é isso? Claro, com certeza. Às vezes a gente até já deve ter visto algum vídeo na internet de alguns edifícios que não chegaram a cair até um colapso, mas que a gente fala assim, o desempenho dele na utilização não tem atendido, né? Às vezes dá um vento, a pessoa tem uma piscina lá que balança, ou para no prédio, alguém filma lá ele balançando, então assim, não adianta só resolver para que a estrutura não caia, vamos dizer assim, que seria, mas também para que ela atenda, né? Porque assim, até imagina a responsabilidade, tanto eu que trabalho só na parte da fundação, vou falar assim, né, uma boa noção da parte estrutural, assim como estrutural, né, que é especialista na área dele, ele tem uma boa parte na fundação. Porque nós dois ali andamos juntos. Não tem como fazer uma boa estrutura sem uma boa fundação. Não adianta eu fazer uma ótima fundação com uma estrutura que não está bacana. E até assim, essa parte comportamental que a gente fala de deslocamento, de vento, de carga, imagina lá tu com teu apartamento novo, colocou, né, todo aquele revestimento bacana, aí começa a aparecer um trinquinho aqui. Você vai lá, arruma, daqui 2 anos aparece outra fissurinha ali. Então assim, até nesses detalhes é tudo avaliado para que isso não aconteça, né? Perante toda a qualidade, compromisso e responsabilidade que a gente tem na hora de estar dimensionando, de estar executando essa estrutura. Só assim, fazer um parênteses para a gente ter uma noção, aqui no Evolution, né, nesse edifício que a gente já fez, hoje isso já está na parte de blocos ali, já foi executada toda a fundação. A gente tem pilares ali que tem mais de 1.000 toneladas. O que elas falam? Mas 1.000 toneladas é muito, só para, né, uma carreta, assim, um bitrem de soja hoje carregado pesa em torno de umas 45 toneladas. Então a gente tem mais de 20 carretas dessa carregadíssima, né, vamos falar assim, até com excesso em cima ali daquele pilar, né, daquele bloco. Aí fora, assim, isso seria só uma reação, assim, um peso para baixo. Tem toda essa questão do vento também, de temporais que geram um tombamento, né, e que toda a fundação também tem que estar preparada para receber, para dissipar, né, fazer essa transmissão para o solo com qualidade. Luan, aí teve a opção de ser feito com a fundação, as estacas em hélice contínua. O que tu pode nos dizer sobre a hélice contínua? A gente entra naquela avaliação do tecnicamente viável. Fala, poxa, mas por que não fez aquela rotativa, aquela estaca escavada, que todo mundo fala que é mais simples, né, que até a grande maioria das pessoas já tem um conhecimento maior. Nesse caso específico ali do Evolution, aqui nessa região, a gente tem um solo assim com não tanta capacidade, ele é um solo, vamos falar assim, não tão tecnicamente, mas mais mole, de baixa capacidade, né?
Então, e o nível freático estava próximo, que ele estava aflorando. Se eu não me engano, com 5, 6 metros de profundidade, você já encontrava esse nível d'água. E o que acontece? Todo esse edifício com fundação descendo até 5, 6 metros de profundidade não ia atender. Né? Ou ele ia afundar, ou ele, vamos falar assim, não atende, não ia conseguir resolver, transmitir todas essas cargas. Ia desbarrancar, inclusive, né, a própria estaca se fosse outro sistema. Claro, se você começa a fazer a perfuração abaixo do nível d'água ali, com essa rotativa, o furo começa a fechar. Quando eu falo fechar, vou dar um exemplo assim, você fura 10 metros, aí você vai lá, média, 10 metros, aí você vai lá, desce o trato, sobe, tira até, você vai furar de novo, está com os mesmos 10 metros, o furo começa a fechar. E claro, né, se fosse, vamos falar assim, mas se o terreno fosse firme a ponto dele não desmoronar, aí você tem um problema no concreto. Quando você lança o concreto, ele lava o concreto e fica só a brita. Então imagina uma estaca que era para ser de concreto, né, um material de qualidade, abaixo do nível d'água ele só está a brita lá, então isso também não iria atender. Hoje a hélice contínua, ele é um equipamento mais caro que a rotativa, ele custa quase 10 vezes mais, né? Claro que depende da máquina, do equipamento, do que uma rotativa. É um equipamento computadorizado, é um equipamento que ele controla a pressão de injeção, profundidade, ele faz a estimativa do perfil ali da estaca, onde é que nos possibilita após a execução fazer uma avaliação, detectar algum imprevisto, vamos dizer assim, tem todo esse controle tecnológico que faz por parte dela. E ela é interessante que ela faz a perfuração e ela começa a injetar o concreto lá na ponta do trado, da broca dela, vamos dizer assim. Já com pressão. Né? Já com pressão. Então, na hora que ela vem tirando a terra, ela já vai injetando esse concreto. E é um concreto... Não dando espaço, inclusive, para a água. Não dá espaço para a água. A hora que ele vai tirando a terra, ele já injeta lá na ponta com pressão. Então, assim, com isso você elimina o problema do furo desmoronar, porque nunca você vai ter um buraco, né, aberto ali, um vazio, dando espaço para o terreno fechar. E também não dá tempo de empoçar a água, porque como ela já tira, ela já injeta com pressão, não existe vazios lá na ponta dela, para, né, que provoque alguma bicheira, algum problema, assim, alguma falha de concretagem. E depois, o que vai acontecer também, Luan, é que esta água vai ser expulsa. Sim. Né? Ela vai ser, quando se chega com a hélice contínua já na superfície da terra, vem muita água junto, que é essa água que está lá. E além disso, o peso próprio do concreto, 2.400 kg por metro cúbico, isso dá uma pressão lateral muito grande. Claro, né? Além assim, da própria pressão de injeção da bomba de concreto, que ela é bombeada com pressão, você tem toda a coluna de concreto ali que faz toda essa pressão. Mas ainda, né, um outro fator que ajuda, mas por segurança a gente não considera no dimensionamento, é que igual ali nós tivemos 30 metros de estacas com até 30 metros de profundidade. Né, ela ainda terminando, ela tinha mais 30 ali para cima, né, vamos dizer assim, de coluna de concreto que estava dentro de todo o trado ali, pressionando esse concreto. Então, é a pressão de lá de baixo até em cima da estaca. No Evolutio, nós tivemos, então, 104 estacas, com variações de 60 centímetros de diâmetro, 60, 80 e 1 metro, né? E nós gastamos, o que foi consumido ali de concreto foi 1.080 metros cúbicos. Isso é aproximadamente mais de 2.500.000 quilos que foi colocado dentro dessas estacas e que você não vê, meu amigo. Se você passar na rua, tu não vê nada desse concreto. Mas é esse concreto que vai dar a garantia, a solidez no investimento que você está fazendo conosco. Nós procuramos sempre fazer o melhor, fazer tecnicamente dentro de normas, não brincamos, não fugimos de normas. E isso nos dá segurança para quem executa, dá segurança para quem está investindo conosco, e esse é o nosso objetivo. Nós não podemos brincar com o seu investimento, porque o seu investimento para nós é sagrado. Luan,
O que você mais gostaria de falar, essa nossa parceria principalmente, que já estamos trabalhando há tanto tempo junto, e o que você tem a nos dizer com relação à nossa parceria? Sim, com relação a isso, eu sempre falei muito abertamente que eu gosto muito de trabalhar com o Hernani, porque quando a gente fala em norma técnica, isso é o mínimo. Não, eu entro numa obra onde é que eu vejo, começo a detectar problemas, né? Isso a gente já tenta corrigir, tenta conversar. Por quê? Porque não tem como você fazer uma edificação dessa responsabilidade fora de norma técnica. Olha a responsabilidade no edifício, o valor investido, o desempenho que ela tem que ter ao longo de toda a sua vida após, né, a sua construção, a sua utilização. E assim, eu presenciei, né, não só o Hernani, mas toda a equipe técnica dele envolvida em canteiro, lá em obra que a gente vê, todo o pessoal, né, todo mundo com muita responsabilidade, muito comprometimento. A gente teve algumas situações em outros edifícios que surgiram imprevistos, como assim, alguns matacões que não foram encontrados, não foi detectado pela sondagem, né, onde foi feito o furo acabou não encontrando. E lá no momento, né, o operador já me avisou assim, tal estaca parou ali, o que vamos fazer? Eu falei, deixa que já vamos resolver, né? Contatei o Hernani, a equipe dele, falei, ali tem que fazer reforço. O Hernani falou, Luan, faz o que tem que ser feito, entende? A gente não existe aquela, pessoal fala assim, faz a gambiarra, isso aí não, isso aqui não existe com o Hernani. Então assim, eu fico muito feliz, é alguém que eu tenho um apreço muito grande profissionalmente, né, com relação a isso. É um trabalho muito técnico, muita responsabilidade, comprometimento, e eu tenho certeza que imprevistos a gente fala em fundação porque não tem como você saber 100% o que tem lá embaixo do solo, né? Vamos dizer assim, né? Numa forma simples de falar, mas tudo que tem aparecido, eu vi que a resposta frente aos problemas, às dificuldades, tem sido contornado com muita técnica, com muita responsabilidade. Então, esse é o nosso vídeo para vocês conhecer um pouco de um dos nossos parceiros, e a gente também tem a grata satisfação de sempre trabalhar com pessoas, como é o caso da Fundart, comprometidas com aquilo que estão fazendo. Luan, você tem alguma mensagem para as pessoas que gostam, por exemplo, de assistir essa nossa conversa técnica? Ou seja, o que você tem para as pessoas para dizer? As pessoas têm que procurar mais entender a nossa engenharia ou não? Claro, com certeza. Eu acho que assim, não somente para os investidores, né, mas o pessoal que gosta e quer aprender, quer ver como que funciona na prática, um trabalho de responsabilidade, comprometimento, como que faz a fundação, né? Que eu acredito que tanto o Hernani quanto a gente aqui da Fundart, né, nós estamos assim abertos a esclarecer qualquer dúvida mais específica, sobre, por exemplo, igual a gente falou aqui, a armadura da estaca, como que funciona, por que umas é mais longa, outra é mais curta, né, como que faz para emergir no concreto, né, ou alguns outros detalhes, para acompanhar e ver. Eu sempre, né, falei para o Hernani, assim, Hernani, todas as minhas soluções são abertas, vamos dizer assim, eu estou sempre aberto a gente está sempre aberto a tirar dúvidas. Por quê? Porque está ali dentro da norma, foi tudo feito calculado, tudo feito com responsabilidade. E para você aí que quer acompanhar, quer entender, quer saber como que funciona, né, as etapas por etapas, nos procure. A gente está à disposição aí para poder ajudar e contribuir da forma que a gente puder. Eu agradeço, Luan, a tua disposição, e se você gostou desse nosso vídeo, você pode curtir, você pode compartilhar, porque nós temos muitas informações para passar, tanto para os nossos investidores, como aquelas pessoas que têm curiosidade, que gostariam de ver o dia a dia de uma obra, porque muitas vezes a gente passa na frente de um edifício e não imagina a responsabilidade e o trabalho que tem de uma equipe toda comprometida. E nós temos as nossas placas ali em todas as nossas obras, porque nós gostamos de botar o nosso nome e valorizar todos aqueles que trabalham conosco. Eu acho que uma equipe se forma em confiança para que a responsabilidade seja dividida entre todos. Razão pela qual a KM Edificações
vai estar produzindo outros vídeos para você entender melhor o nosso trabalho.